Olá, alunos, tudo bom com vocês? Essa aula de hoje, na verdade, é um tutorial. Nós vamos falar sobre o teste de normalidade, explicar para que ele serve. Nós vamos fazer usando uma ferramenta online, que é muito fácil de fazer. Depois vocês vão fazer uma outra parte, como exercício, e responder um pequeno questionário só para garantir a presença, né, dessa atividade. E a nota também, porque todas as atividades valem nota, né, dentro dos 30% da nota do bimestre. Teste de Shapiro-Wilk ou teste de Kolmogorov-Smirnov. Você fala que os nomes são esses, professor Humberto? São testes de normalidade. Bom, não adiantou nada. O que é teste de normalidade? São testes usados para determinar se a sua amostra tem uma distribuição normal. Ainda não resolve, né? O que é uma distribuição normal? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Às vezes nós temos a impressão do seguinte: eu vou aplicar um questionário para os meus alunos, para a minha amostra. Eu recolho esse questionário com todas as respostas desse questionário, tabulo no Excel, como nós aprendemos, em colunas, faço a estatística descritiva, média, desvio padrão, às vezes uma moda mediana, dependendo do tipo de dado que você quer, faço até gráficos, tabelas, mas eu chego na conclusão de que estou pronto, então, agora para fazer qualquer teste estatístico. Então, vou fazer aqui um teste de student para comparar duas médias, comparar a amostra 1 com a amostra 2 que eu fiz no meu questionário. Vou usar um teste de ANOVA, por exemplo, né, para comparar os resultados de duas categorias diferentes que eu pesquisei. Não é bem assim. Eu não posso fazer um teste de student, por exemplo, se a minha amostra não tiver uma distribuição normal dos dados. Para isso eu usaria um outro teste, que é o teste Wilcoxon. Então, para saber qual teste eu posso usar, eu tenho que saber se os meus dados têm uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal? A distribuição normal seria uma distribuição onde eu teria poucas notas ou poucos resultados mais baixos, eles vão aumentando até numa média e depois eles tendem a cair nos resultados com notas mais altas. Então eu vou ter tipo uma parábola, como se fosse um U invertido, se eu fosse fazer uma distribuição no gráfico dos resultados que eu colhi com a minha pesquisa. Se eu não tenho esse tipo de tendência, né, a maioria das respostas mais centradas no meio e nas extremidades as respostas maiores e menores, eu não tenho a distribuição normal, e isso pode dar erro, porque eu não tenho um algoritmo de correção desse tipo de dado quando eu for fazer um teste, por exemplo, usando o teste de student, que é um teste clássico para comparação de amostras. Nesse sentido, eu teria que usar um teste alternativo, que no caso é o teste Wilcoxon, que corrige essa falta de normalidade. Bom, eu preparei um slide aqui, são poucos slides. Essa primeira parte eu vou falar do teste T, depois eu vou falar sobre gráficos e tabelas, tá? Então eu vou diminuir aqui a minha tela para mostrar esse PowerPoint aqui para vocês. Bom, vamos lá. São só 3 slides, tá? É pequeno. Ok, então o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos discutindo o teste de Shapiro-Wilk, que nada mais é do que o cara que criou esse teste, né? Na verdade, Shapiro e Wilk, né? São duas pessoas aí. Então nós temos aqui, para começar, o teste de normalidade. Vamos definir. É usado para determinar, está escrito aqui, né? Usado para determinar se um conjunto de dados de uma dada variável aleatória, aquilo que você pesquisou lá com o seu questionário, com o teste que você fez, ele é bem modelado para uma distribuição normal ou não. Então, vamos aqui para o próximo. Qual que é o objetivo desse teste? É fornecer uma estatística de teste para avaliar se uma amostra tem distribuição normal. Ele pode ser utilizado para amostras de qualquer tamanho, e a estatística W de teste para a normalidade é definida como esta fórmula. É óbvio que aqui nós não estamos fazendo um curso de estatística nem de matemática, eu não vou querer que vocês decifrem toda essa fórmula e façam. Existem ferramentas para isso. Então, para vocês entenderem de vez o que é teste de normalidade, esse gráfico mostra isso. Aqui, ó, deixa eu colocar essa telinha aqui. Aqui eu tenho uma distribuição normal. Então, o que eu tenho aqui? De menos 4 a 4 quando eu faço ali a distribuição e a frequência que esses dados aparecem. Então, eu tenho
poucas frequências com a nota menor, elas vão aumentando na medida que eu estou na média dessas notas, e com as notas maiores elas tendem a diminuir também. Isso é o que eu chamo de distribuição normal. Os dados são normalmente distribuídos, estando mais concentrados nas notas medianas, nas notas do meio, né, ou nos pesos, ou nos resultados, enfim. Se você vai aferir pressão de várias pessoas, o ideal é que a maioria da PA desses pacientes, ou da média dessa PA, vamos pegar essa histórica desses pacientes, esteja concentrado no meio. Tá? Então, a maioria, 120, estaria no meio. Eu teria algumas 90, 95, 100 de sistólica, e algumas 130, 140, 150 na outra extremidade. Mas 120, que é o normal, o ideal é que estaria mais no meio. Aí eu teria uma distribuição normal. Quando esses dados se concentram muito, ou para a esquerda ou para a direita, aí é o que eu tenho aqui, uma distribuição não normal. Quer dizer, eu não consigo fazer uma boa distribuição. Ó. Aqui você vê que o ápice está coincidindo, de cá não. Os dados estão mais disponíveis, ou melhor, eles estão mais concentrados nos resultados à esquerda do gráfico, nos resultados menores. Quando eu tenho esse tipo de distribuição, eu não posso usar os testes clássicos como teste de student, vai dar erro na minha resposta. Eu tenho que usar um teste alternativo. Então, antes da gente fazer o teste, eu vou usar o teste de ANOVA, ou vou usar o teste de T de student, ou vou usar o teste de Coxon. Antes de fazer qualquer tipo de escolha, eu tenho que fazer o teste de normalidade. O teste de normalidade deu dados normais? Beleza, eu posso usar teste de student, por exemplo, que é o que a gente vai aprender no próximo módulo após a prova. Se não deu normal, eu não posso usar o teste de student. Tá? Então a gente chama de, presta atenção com o escrito aqui, distribuição normal e distribuição não normal. Tá? Não existe distribuição anormal, a gente não usa esse termo. É normal ou não normal. Então como é que nós vamos fazer? Existe uma ferramenta online que chama Shapiro-Wilk Normality Test. Se nós olharmos aqui a referência dessa ferramenta, eu vou abrir ela na internet já. Shapiro and Wilk, né, são os dois aqui, os dois autores. Em 1965, os caras criaram essa formulazinha monstruosa para estudar a normalidade dos dados. Então, eles publicaram isso, né, e nós temos aí vários estudos. Esse aqui é uma versão online desse estudo que foi reposta em 2009, mas originalmente é de 65, e ele faz aqui a análise da variância, né, e os testes de normalidade. Então, é simplesmente você pegar seus dados, Ctrl+C, colar e pedir para calcular, ele vai te dar o resultado. É simples, graças a Deus alguém inventou uma ferramenta online que usa todo esse algoritmo aqui e faz rapidamente o teste para a gente, sem que a gente precise quebrar a cabeça fazendo tanta conta. Então, olha só, eu vou abrir aqui uma pasta do Excel. Deixa eu só finalizar isso aqui antes que eu tenha depois algum problema. Eu vou explicar bem rapidamente o que é isso aqui. Tá? Não é necessário saber, enfim, a gente só quer aprender a fazer o teste, mas é um trabalho que nós fizemos. Se você olhar aqui, eu tenho 21 participantes de cá e tem 21 de cá. Então eu tenho 42 participantes, meninas que tinham dismenorreia e com dores muito intensas. E elas foram tratadas com acupuntura auricular, aquelas agulhinhas que são colocadas na orelha. E aí, para ver a efetividade da acupuntura auricular na diminuição da dor e na qualidade de vida, foram usados dois questionários. Esse aqui, que é a escala analógica de dor, EAD, e esse aqui, que é o grau da dismenorreia. Essa escala analógica de dor é muito usada. É aquela reguinha de 0 a 10 que você pergunta para o paciente, qual a sua dor agora? Considerando que 0 é 0 dor e 10 é a pior dor possível que você pode imaginar. Ele vai e marca, né? Então tinha colegas aqui, ó, que a dismenorreia, a cólica, era extremamente forte. Marcou 10. Teve outros que marcaram menos, 6. Né? E depois, elas marcaram isso inicialmente aqui antes. Foram feitas 4 sessões, uma por semana, durante um mês. Então depois de um mês, elas responderam o mesmo questionário. E nós temos as variadas respostas. Essa aqui tinha nota 6, caiu para 0. Essa de 10 caiu para 5, mas essa de 8 subiu para 10. Né? Então, enfim, por isso que a gente faz estatística. E depois nós aguardamos mais um mês e aplicamos o mesmo questionário, o escala analógica de dor novamente, agora sem tratamento, para ver se esses resultados eram duradouros.
Da mesma forma, com um questionário chamado grau de disbinorreia, foi aplicado antes. Esse questionário vai de 0 a 3, a nota. Foi aplicado um mês depois do tratamento, e depois de mais um mês que o tratamento acabou, foi aplicado novamente. Por isso que é depois do segundo mês. Bom, nós não vamos fazer estatística disso. Nós vamos fazer estatística disso num outro momento. O que nós vamos fazer aqui é o Shapiro-Wilk. Colocar aqui se ele é normal ou não normal, para a gente saber qual teste que a gente pode fazer. Nós vamos fazer de todos esses, tá? Bom, não tem segredo, como eu falei para vocês, ó. Esse arquivo aqui do Excel está aí no aba de vocês. Vocês podem clicar em cima aqui desse endereço eletrônico. Ele vai abrir o Shapiro teste aqui que a gente já tinha até aberto antes. Tá aqui. E vocês simplesmente vão pegar toda essa coluna. Por exemplo, o EAD antes, Ctrl C. Vai lá onde ele abriu, Ctrl V. Fica esse último espaço em branco, eu sempre dou um backspace aqui, eu apago, né? Para evitar qualquer problema. E clico em Calculate, calcular. Bom, o que ele está me dizendo aqui? Foi 0, eu tenho 3 resultados. Qual que a gente usa? Por convenção, geralmente nós usamos o P de 0,05, né? Quando a gente fala P menor que 0,05, 95% de certeza que esse dado está correto. Por que a gente usa ele? Porque convencionalmente é o mais usado, tá? Então a gente sempre vai pegar esse resultado do meio. A não ser que você, no seu trabalho, com o seu orientador lá, vocês resolvam que o P de vocês vai ser de 0,01, que é 99%, né, de certeza de que essa diferença tenha significado estatístico. Né? Na maioria das vezes a gente usa o 0,05. O que ele está dizendo aqui? Para essa amostra com P de 0,05, eu tenho um resultado de 0,9, né? Então ela é maior do que 0,05. Então ele está me dizendo que a minha hipótese está aceita. O que significa isso? Os meus dados têm distribuição normal. Tá? Quando ele aparece aqui, aceita a distribuição normal. Se eu estivesse considerando 0,10, ele foi rejeitado. Ela até diz aqui, ó, seus dados não possuem distribuição normal para um P maior do que 0,10. Mas como nós estamos usando o P de 0,05, ele está aceito, está aqui, significa que eu tenho distribuição normal. Simples assim. Você acabou de determinar que esses dados têm distribuição normal. O que vocês vão fazer? Para vocês fazerem depois a parte de vocês. Vão vir aqui na tabela e vão digitar normal. Ok? Deixa eu digitar errado, né? Normal. O Shapiro-Wilk aqui, esses dados têm distribuição normal. Tá? Nós vamos fazer isso em todos esses. Eu vou deixar pronto aqui para vocês. Eu não vou ficar fazendo, que é a mesma coisa. Mas só de curiosidade, eu vou pegar esse dado aqui, que eu sei que ele não é normal. Ó, a gente volta lá. Clica aqui em Clear All, para ele apagar tudo. Digita novamente. Ctrl V. Apaga a última linha que está em branco. Pede para calcular. Olha só, tudo rejeitado. E para nós interessa o do meio. Então, eu vou destacar ele aqui. Ó. Para uma amostra com 0,05, a H0, que é a hipótese nula, quer dizer que a hipótese que eu estou pensando da diferença, né, que não há diferença, ela está rejeitada. Se ela está rejeitada, está me dizendo o quê? São diferentes. Né? Então não tem normalidade. Eu vou voltar aqui e aqui embaixo eu vou colocar não normal. Ah, se vocês quiserem clicar 2 vezes aqui entre o E e o F, ó, ele aumenta, né, a linha para caber aqui direitinho. Ó. Vai aumentar de novo. Pronto, não normal. E assim nós vamos fazer, eu vou fazer todos aqui, vocês vão receber essa tabela pronta e vocês vão fazer para mim de cá, tá? Tem que fazer por quê? Porque depois eu vou fazer algumas perguntinhas de cada um desses aqui, são 4 perguntas pequenas, só para conferir lá no questionário de vocês, ok? Essa é a nossa primeira parte, daqui a pouco a gente vai falar sobre gráficos e tabelas. Até daqui a pouco.